PROED, Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, sofre forte resistência dos municípios e cerca de 40 prefeituras buscam obter o que Natal já conseguiu na Justiça, uma liminar para suspender os efeitos do programa. Os prefeitos alegam perdas de mais de 80 milhões de reais por ano. Como efeito negativo dessa queda de braço, o grupo Vicunha anunciou a suspensão de investimentos no Rio Grande do Norte até que a peleja do PROED se resolva. Meu convidado hoje é o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores do RN Acontece. O governo, até dias atrás, achava que essa questão estava resolvida, tinha ainda essa resistência por parte de alguns municípios, mas não esperava um revés no âmbito do judiciário. Como é que está a situação hoje, secretário? Diógenes, nós sempre nos mantivemos na mesa de negociação. Assim, a governadora conversou com vários prefeitos, fomos surpreendidos, né, pelo questionamento judicial. Em primeiro momento, a primeira ação que foi impetrada, nós obtivemos êxito do ponto de vista do Estado, e no questionamento da Prefeitura de Natal saiu uma decisão, uma liminar do desembargador Vivaldo, suspendendo os efeitos do PROED para o município de Natal. Nós, obviamente, embargamos essa decisão. Mas abriu uma brecha aí para outros municípios. Isso. A nossa questão é que a gente viu uma dificuldade de cumprir da forma que saiu a decisão, pedimos esclarecimentos e pedimos também a suspensão dessa liminar. Ainda não foi apreciado o nosso recurso e também vamos entrar com outros recursos também. A preocupação é muito grande, Diógenes. Nós estamos falando aqui de emprego, né? Nós estamos falando de grandes empresas, a Vicunha, como você acabou de citar. Guararapes, se não me engano, já andou anunciando isso também. Né? E assim, a gente entende que a modificação ela vai beneficiar também os municípios, desde daqui a pouco. A gente já tinha empresas investindo, gerando mais empregos. Aí quando sai uma notícia dessa, é natural a posição da Vicunha de assim, parar os investimentos e ver o que vai acontecer. Nós temos muita convicção de que o PROED ele vai se manter, né? Nós não temos outra opção, né? O PROAD ele já não existe mais, ele não foi convalidado. Desde o final de julho, né? Desde o final de julho. Então, a gente está com bastante convicção de que a gente vai conseguir reverter essa situação. Secretário, eu queria que o senhor comentasse 2 pontos em relação ao PROED. Primeiro, em relação às perdas, né? As prefeituras apontam aí perdas anuais de mais de 80 milhões, 24 milhões só em Natal. Esse é um ponto. O segundo ponto é o governo ter utilizado um decreto em vez de ter discutido uma lei, porque também é uma das críticas ao governo a falta de diálogo até o decreto sair. Eu queria que o senhor comentasse os 2 pontos. Acho que você dividiu muito bem a questão, Diógenes. Primeiro, a questão do poder do Estado, a competência plena sobre seus tributos, de estabelecer benefícios fiscais, isso está pacificado em todos os tribunais. Essa tese, com relação a isso, até por isso a primeira ação ela foi positiva para o Estado. O questionamento de Natal é sobre a concessão através de decreto. Aí a gente precisa contextualizar. Todos os benefícios fiscais de ICMS, né, que foram concedidos no Rio Grande do Norte, com autorização do CONFAS, a gente que eu digo o Estado, isso desde 1974, o Estado internalizou esses benefícios através de decreto, certo? Outros estados fazem assim. O próprio Pernambuco, que nós copiamos o benefício de lá. São Paulo, a maior unidade da federação do país, também faz assim, certo? E há toda uma doutrina defendendo essa tese que é possível a internalização via decreto. A necessidade de lei, a apontar a inconstitucionalidade do decreto, o senhor acredita que... A gente descarta porque se o PROED for inconstitucional, todos os outros benefícios fiscais do Estado também serão. Então, a nossa preocupação com essa tese prosperar
ela não se restringe somente ao PROED, ela acaba influenciando todos os demais benefícios que nós temos aqui no Estado. E só voltando à questão dos 25%, que é uma tese já superada, pacificada nos tribunais do Brasil, o efeito prático dessas ações, é isso que mais nos preocupa, o efeito prático dessas ações, questionando a concessão por decreto, ela só tem um efeito prático, que é derrubar o benefício. E aí o Estado passa a arrecadar dessas indústrias que perdem o benefício o imposto cheio e daí repassa aos municípios esses valores. Não há como a gente repassar ICMS que não foi arrecadado. Nós não temos como fazer isso. Então, a preocupação maior é com o benefício e principalmente com os demais benefícios também. E as perdas apontadas da ordem de 80 milhões de reais? Isso é uma visão de curto prazo, visão de curtíssimo prazo. Acho que é uma visão limitada dos prefeitos que estão questionando isso. A gente traz um modelo que está estabelecido em todo o Nordeste do Brasil. Não há histórico desse questionamento de perda momentânea, mas a transição, no primeiro momento, a gente não nega que tem um impacto negativo. E era nesse sentido as nossas negociações com as prefeituras para a gente buscar alguns mecanismos que minimizassem essas perdas instantâneas. E fomos surpreendidos pela essa atitude mais agressiva dos prefeitos que entraram judicialmente. Como a gente viu, algumas empresas, Vicunha, Guararapes, já anunciaram aí que vão suspender investimentos. O senhor tem notícias de outras empresas que podem ir nessa linha? Eu não vou citar a empresa porque ela não nos autorizou, mas a gente tem uma empresa de refrigerante que estava migrando a sua produção da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Isso estava avançado, seria anunciado em poucos dias, e ela também estacionou nessa questão. Botou o pé no freio. Por causa dessa insegurança jurídica que tem causado o questionamento dos prefeitos que entraram na justiça. Secretário, pelo visto, essa questão do PROED vai ficar para ser resolvida em 2020, é isso? A gente torce que não. A gente primeiro precisa, ressalto novamente, a gente precisa reverter essa liminar, né, fazer com que o judiciário entenda a questão que envolve essa liminar, assim, são todos os benefícios fiscais do Estado sendo ameaçados. A gente tem um Estado em grave crise financeira, a gente tenta sair dessa crise através da política tributária e fica bastante ameaçado esse caminho com essa decisão, com essa liminar que foi concedida. Para encerrar a PROED, a gente, um rápido intervalo, eu pergunto, ainda há margem de negociação com os prefeitos? Vou ressaltar novamente, a gente nunca saiu da mesa de negociação. Não é uma característica da nossa governadora e ela não saiu e não tem problema nenhum em retomar as conversas com os municípios para a gente sair desse imbróglio e o Estado retomar o caminho do crescimento. Governadora Fátima Bezerra, que retornou ao Estado depois de viagem à Europa e também à China, voltou ao Estado nesta manhã. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista do secretário Carlos Eduardo Xavier. A gente dá continuidade à nossa entrevista com o secretário Carlos Eduardo Xavier, entrando em outro assunto também importante e polêmico. Ontem, o governo informou os termos de uma possível reforma da Previdência aqui no Estado. Essa conversa foi com o Fórum dos Servidores. O que é que foi apresentado, secretário? Diógenes, é um tema muito sensível, né? Até ontem na apresentação, eu iniciei a apresentação dizendo que eu sou servidor público estadual, né? Eu vou ser afetado por essa reforma, mas não há como a gente não enfrentar esse problema, né? Nós temos um grave déficit previdenciário, que todos sabem, de cerca de 130 milhões de reais por mês, e a nossa ideia é partir do cenário que nós temos hoje, o que foi aprovado no cenário federal, e a gente conseguir construir uma proposta que viabilize o nosso sistema previdenciário de repartição, e não que a gente acabe com algumas questões que no governo federal foram bem agressivas. A proposta estadual vai se restringir à mudança de alíquota, secretário? Não, Diógenes. Não, são questões, a primeira delas é a alíquota, a gente precisa mexer nas alíquotas, até por esse déficit no presente. A gente precisa enfrentar também a questão da faixa de isenção, né? A gente hoje, os inativos só contribuem acima de R$ 5.800,
a emenda constitucional 103, que foi aprovada, ela exige que o Estado com déficit atuarial, que é o nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, que ele passe a fazer a taxação dos inativos abaixo desse valor, certo? Então essa é outra questão que é muito polêmica, mas necessária. E já há resistência de alguns sindicatos. Sim, né? Sempre vai haver, a gente sabe, mas a questão da democracia, né? Nós ontem recebemos os sindicatos para discutir a proposta antes de enviar à Assembleia Legislativa, dando oportunidade, inclusive, deles fazerem contribuições, porque vai afetar diretamente a vida deles próprios. A ideia da idade também, isso, né? Idade, a gente vai mexer em regras de transição, a gente tem essa possibilidade. A questão de pensão por morte também foi muito agressivo, que foi feito no governo federal. Há a possibilidade de modulação também, e também a forma de cálculo, principalmente para aqueles servidores que entraram após 2003. Então vamos por partes, nos temas e nos pontos mais polêmicos. Alíquotas, o que é que está previsto aí? A gente está propondo nessa primeira reunião a adoção da alíquota progressiva, que foi trazida, é uma novidade que foi trazida pela Emenda Constitucional 103, partindo de 11%, que é a alíquota que nós temos hoje. Então, os servidores ativos que ganham até R$ 5.800, eles não vão ter impacto nenhum, né? Aí, a partir de R$ 5.800 até R$ 10.000, essa faixa seria tributada em 14%, de R$ 10.000 a R$ 20.000, 16%, e a partir de R$ 20.000, 18%. Ou seja, vai ficar estabelecido um escalonamento. Isso. Né? E é importante, Diógenes, as pessoas entenderem que essas alíquotas elas vão incidir sobre aquela faixa. Então, imagine uma pessoa que ganha R$ 10.000. Até o valor de R$ 5.800, ela vai ser tributada em 11%. Na diferença de 10 mil entre 5.800 e R$ 4.200, ela vai ser tributada em 14%. Então, as alíquotas elas incidem nas faixas. Questão da isenção de nativos, vocês vão mexer também, como o senhor já adiantou. A ideia é que a nossa proposta é reduzir para um salário mínimo essa faixa de isenção. Idade, o que é que está pintando aí? Isso. A nossa proposta inicial, que nós levamos ao Fórum dos Servidores, aí com uma margem de negociação, é aderir aos 65 anos e 62 anos para mulheres. A primeira margem de negociação que eu acho bem plausível, por exemplo, por que o governo federal aumentou os homens em 5 anos e as mulheres em 7? Nós podemos aqui adotar 5 anos a mais para os homens e 5 para as mulheres. Hoje, se eu não me engano, são 60 anos homem e 55 mulheres, né? Isso. Então, vocês pretendem propor a gente vai ficar 65 homens? Isso, a nossa proposta inicial foi essa, e aí, dentro desse ambiente de negociação, a gente chegar a um meio termo que proteja o sistema, mas também não tem um impacto tão grande. E no caso da idade seria 65 homens e 60 mulheres. Isso. Pensão por morte, o que é que... A pensão por morte, Diógenes, ela tem várias regras que tratam da pensão por morte. Com relação à modificação inicial, é criar uma cota familiar de 50% e mais 10% para cada dependente, né? No limite de 5 dependentes. A gente também aqui tenta dar uma mediada, eles vão apresentar a proposta também, mas a gente já tem uma sugestão de 50% mais 20% por dependente, até o limite de 3 dependentes. É uma questão também que pode evoluir, certo? Há discussões nesse sentido. O senhor vê aí grande possibilidade de modulação em vários pontos. Vários pontos, Diógenes. A ideia é justamente essa, como eu disse anteriormente. A gente precisa mexer no sistema, a gente precisa viabilizar o sistema, mas ninguém quer acabar com esse sistema. Secretário Carlos Eduardo Xavier, ontem a reunião foi com o Fórum dos Servidores Estaduais. O governo pretende se reunir com parlamentares, com a bancada, antes da apresentação da proposta que está prevista para o dia 17, se eu não me engano. Né? Nós fizemos, na sexta-feira, uma reunião com os poderes, né, com o TJ, com o TCE. Sim, já houve uma reunião com o chefe uma reunião prévia, poderes, né? Sim, já apresentamos para eles a nossa intenção. E vamos fazer também com a bancada do governo, antes de enviar à Assembleia o nosso projeto. O presidente do IPERN, Nereu Linhares, logo que assumiu a presidência do Instituto, lançou uma proposta de que cada poder assuma seus servidores inativos, aposentados. Houve algum retorno por parte dos poderes?
Essa proposta nunca foi assim, a gente enfrenta essa questão, né? Assim, o debate está aí. O debate está posto, né? Mas a nossa intenção aqui com essa proposta é tratar a questão macro, né? Aí a gente, é importante salientar que dentro dessa proposta estão todos os servidores públicos estaduais, sejam do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Então, a gente trata o sistema e tem essa questão também, que Nereu sempre bateu nessa tecla, isso também vai ser levado a debate junto aos poderes. Secretário, a aprovação da reforma da Previdência Estadual é urgente porque o déficit é crescente. O ano passado foi de 1,3 bilhão de reais e esse ano, dados atualizados, 1,5 bilhão de reais. Qual a expectativa do governo e quando é que vocês esperam que os efeitos dessa reforma passem a valer? Tem uma questão de prazo que é envolvida com a Emenda Constitucional 103. A gente tem até 1º de março para adequar o nosso sistema previdenciário, senão a gente tem sanções, que é como transferências voluntárias, etc. Então, a gente espera e está trabalhando para isso, para enviar essa proposta ainda esse ano. A votação provavelmente só no começo do ano que vem. Como é uma PEC, né, ela tem todo um prazo regimental, então por isso a nossa intenção de enviar esse ano para a gente ter um prazo razoável para chegar a 1º de março com essa proposta aprovada. Para encerrar, eu queria saber do senhor, o governo precisa de recursos extras para fazer pagamentos, como folhas em atraso de servidores e até fornecedores. Nós tivemos aí puxação do mega leilão do pré-sal e existe uma expectativa de recursos de um empréstimo do Plano Mansueto, o Plano de Equilíbrio Fiscal, o PEF. Em que ponto está essa questão e quanto o Estado pode ter de empréstimo? Primeiro, a questão da cessão onerosa. Nós realmente tivemos uma frustração até pela modificação da forma de partilha e também pela própria frustração do leilão, né? Nós esperávamos algo em torno de 320 milhões, vamos receber 160 milhões, agora a expectativa é que receba ainda no final do ano. Temos o leilão agora, quinta-feira, dos royalties, né? A gente vai tentar fazer uma operação de royalties. Novamente, né? Dessa vez eu acredito que seja sucesso por causa da mudança do modelo, então a gente tem uma expectativa aí de 180 milhões nessa operação. E a questão do PEF, infelizmente, a tramitação no Congresso Nacional praticamente não se iniciou, a verdade é essa, e para 2019 a gente já não vislumbra mais isso. O PEF é fundamental para a gente atenuar a questão com os servidores e resolver a questão com os... E a expectativa do empréstimo da ordem de 1,2 bilhão de reais, né? Isso, essa é a nossa expectativa e, assim, eu acho que tem que ser a nossa maior prioridade no começo do ano, mas, infelizmente, a gente adotou a postura de fazer tudo que está ao nosso alcance e isso é uma coisa que não depende só do governo do Estado. Olha, eu gostaria de agradecer a presença do secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, que nos deu explicações, informações sobre 2 assuntos polêmicos hoje aqui no Rio Grande do Norte. O PROED, que é o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial, e também a questão da reforma da Previdência. Obrigado, secretário. Por nada, Diógenes, sempre um prazer estar aqui no RN Acontece.